Há feridas que o tempo não cura. Feridas que abrem portais. Clara sabia disso. Sua vida agora era um silêncio pesado, um cômodo intocado, onde o eco de um riso infantil ainda parecia flutuar no ar. Ele se foi, sem explicação. Apenas o vazio e a ausência. Aquele que deveria ser seu porto seguro abandonou o navio afundando, deixando-a sozinha, com a dor que nenhum livro de contos infantis poderia acalmar. Mas talvez o livro em si guardasse um segredo. Um traço, um rabisco inocente, apontando para algo que ela não via, mas que sentia. Uma casa. Uma casa que a esperava. No apartamento de Clara, a noite era um manto sufocante. O tic-tac insistente de um relógio ecoava no silêncio opressor. Cada segundo martelando a ausência. Ali estava o santuário de memórias. Agora, um mausoléu de brinquedos esquecidos. Um pequeno avião de madeira jazia de lado. As rodinhas empoeiradas. Blocos de montar. Antes, torres de alegria. Agora, formavam pilhas inertes. E no centro de tudo, a pequena cama. Vazia. Um doloroso lembrete do calor que se foi. A luz fria da lua, esgueirando-se pela janela, pintava o chão com sombras fantasmagóricas, iluminando a poeira que dançava preguiçosamente no ar. Clara, catatônica, os olhos marejados e o cabelo em desalinho, apertava contra o peito um pequeno sapatinho de bebê. Ela fechou os olhos, buscando um refúgio na escuridão da própria mente, mas foi assaltada por um fragmento de memória, um clarão perturbador que não pertencia à perda recente. Não era a imagem nítida da partida de seu filho, mas uma cena antiga, banhada em sombras profundas. Ela via por um instante fugaz uma mão pálida estendida sobre a superfície áspera de uma pedra antiga. Gravado na pedra, um símbolo enigmático parecia pulsar como uma energia fria e desconhecida, um sussurro ininteligível, como um murmúrio distante de uma língua morta ou uma melodia fúnebre tocada em cordas invisíveis. E isso roçava seus ouvidos internos. Clara abriu os olhos bruscamente, o corpo tenso, a testa fria de um suor repentino. A ausência de seu marido era um buraco negro em sua existência. No quarto compartilhado, um lado da cama permanecia impecavelmente arrumado. Uma farsa de ordem em meio ao caos da dor. O lençol esticado, os travesseiros alinhados, gritavam pelo vazio ao lado. Uma das gavetas da cômoda destinada às roupas dele estava ligeiramente aberta, revelando o interior quase desolado. Poucas peças como fantasmas de sua partida. Uma mensagem antiga pairava na tela do celular de Clara. A última comunicação dele. Não consigo mais. Eu sinto muito. Aquelas palavras frias e definitivas eram o epitáfio de um amor que se desfez. Em sua busca desesperada por qualquer fragmento, qualquer sombra de ligação com o filho perdido, Clara encontrou consolo no objeto mais improvável, um livro de histórias infantis. As páginas gastas pelo toque constante de pequenas mãos. Ao folhear as ilustrações familiares, seus dedos deslizaram sobre um desenho solto, preso entre as páginas. Não eram os personagens fantásticos do livro, mas o traço infantil e inconfundível de seu filho. Uma casa. Uma construção antiga e sombria, rabiscada com uma inocência perturbadora.
Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Era idêntica à mansão Pinewood, uma casa que jamais vira, mas que de alguma forma ela reconhecia. No canto inferior do desenho, o mesmo símbolo que assombrara seu breve pesadelo na infância. Ela olhou do desenho para a janela escura, a mente girando, uma teia de possibilidades sombrias começando a se tecer. O luto é um guia perigoso. Ele nos leva para caminhos que a lógica rejeita. Para Clara, o caminho era um mapa desenhado não em papel, mas em sua alma. Uma trilha de terra sinuosa e escura, onde o GPS da razão se perdia. Ao deixar a segurança hesitante da estrada principal, o asfalto deu lugar a um caminho de terra batida, levando uma nuvem de poeira fina que obscurecia o retrovisor. A vegetação ao redor se adensava, árvores antigas e retorcidas estendendo seus galhos esqueléticos sobre a estrada como mãos possessivas. A luz do sol, antes brilhante, lutava para penetrar o dossel sombrio, lançando sombras alongadas e dançantes que pareciam observar sua passagem. O mundo conhecido se esvaía, engolido por um isolamento crescente. O celular perdeu o sinal. A tela, antes vibrante, agora era um espelho negro da ausência de conexão. O silêncio da jornada não era a paz da natureza, mas um presságio carregado. Um convite sussurrado por uma presença invisível. Não havia mais a ilusão de uma volta segura, apenas o chamado insistente de um destino que há muito tempo a aguardava, ecoando no vazio de seu coração. E então, como uma aparição sinistra no fim de um pesadelo, ela surgiu. A mansão Pinewood, erguida no topo de uma elevação discreta. Sua fachada decadente recortava-se contra o céu pálido do entardecer. Uma sombra imponente que parecia pairar sobre a própria terra. Anos de abandono eram evidentes nas paredes descascadas, nas janelas escuras como órbitas vazias, na hora pesada que emanava de suas pedras centenárias. Decadente? Sim, mas carregando consigo uma estranha grandiosidade. A marca de um passado opulento, agora manchado pela decadência. Não havia sinal de vida humana nenhum. Fumaça na chaminé, nenhum movimento nas janelas. Apenas a presença palpável de algo muito, muito antigo. De um sono inquieto que se estendia por séculos. Para Clara, não era apenas uma casa assombrada por fantasmas do passado. Era um reconhecimento visceral, um arrepio que percorria sua espinha. Frio e familiar, como se despertasse uma lembrança adormecida que habitava a própria estrutura de seus ossos. O portão de ferro forjado, enferrujado, e adornado com volutas que agora pareciam garras retorcidas. Rangeu em protesto ao ser movido, o som áspero ecoando no silêncio da tarde como um lamento enferrujado, abrindo-se lentamente, como mandíbulas de uma boca faminta. E ali estava ela, a porta principal, maciça e escura, ligeiramente entreaberta, como se oferecesse uma entrada convidativa para as profundezas de seu mistério. Um convite tentador, ou a abertura sutil de uma armadilha meticulosamente preparada. Clara não hesitou, impelida por uma força que não conseguia compreender. Uma corda invisível
puxando-a para o epicentro de seu medo, e empurrou a porta principal para o lado, adentrando o coração da escuridão. O chamado era forte demais para ser ignorado. Clara empurrou a porta principal, o som abafado ecoando no vazio. O interior de Pinewood a engoliu, como um túmulo de ar estagnado. Um silêncio tão profundo que parecia palpável, pesando sobre seus ombros, preenchendo seus ouvidos com a ausência de som. Mas não era um silêncio comum. O vazio da negligência. Era um silêncio vigilante, carregado de uma presença invisível. Uma consciência adormecida que não se mostrava em vultos ou ruídos, mas que se sentia em cada fibra do seu ser. Um formigamento sutil na nuca, um calafrio persistente na espinha. Clara tentou invocar a lógica, buscar uma explicação racional para a estranha familiaridade daquele lugar. Mas seus dedos hesitantes roçaram na superfície fria e empoeirada do corrimão antigo da escadaria. A madeira escura, lustrosa em tempos idos, agora estava opaca sob uma camada de pó. A história de inúmeras mãos que a tocaram, perdida sob a poeira do esquecimento. E então, como uma agulhada na realidade, o primeiro vislumbre a atingiu. Um flash de imagem rápido, como um piscar de olhos em meio à escuridão. Uma mulher. Seus olhos arregalados, repletos de um terror primal. Ela estava sendo arrastada por forças invisíveis, puxada para as profundezas da escuridão. Um grito abafado, cortado antes de ganhar força, seguido por um som seco e terrível, como o estalar de ossos se partindo. A realidade ao redor de Clara pareceu se distorcer por um instante. As sombras se contorcendo, o ar vibrando com uma energia invisível. Estaria sua mente pregando peças à dor e levando à beira da insanidade? Ou seria Pinewood finalmente revelando sua verdadeira natureza, apenas começando seu jogo macabro? O vasto hall principal, mergulhado em sombras profundas, se abria em uma bifurcação sinistra à esquerda. Uma imponente escadaria de madeira escura. Os degraus rangendo sob o peso invisível do tempo convidava para os mistérios dos quartos superiores, onde sussurros antigos pareciam ecoar nas frestas das portas fechadas. À direita, uma porta maciça, ligeiramente entreaberta, revelava apenas uma faixa de escuridão. Mas Clara podia sentir a presença densa de inúmeros volumes. O cheiro acre de papel antigo e tinta envelhecida, o que parecia ser uma biblioteca esquecida. Clara hesitou por um instante, o coração acelerado no peito. O medo instintivo a puxava para longe da escuridão desconhecida, para a segurança ilusória do caminho por onde viera. Mas uma curiosidade implacável, alimentada pela esperança tênue de encontrar respostas e algo mais profundo, um chamado ancestral que vibrava em suas entranhas, a impelia para a frente, para o interior da mansão. Qual caminho ela deve seguir agora? Se você deseja que Clara suba as escadas, vá para o minuto 15:04. Se você deseja que ela entre na biblioteca, vá para o minuto 17:35.
O rangido lúgubre da madeira velha soava sob os pés hesitantes de Clara enquanto ela iniciava a ascensão pela escadaria imponente. Cada degrau parecia gemer sob seu peso, como se a própria estrutura da casa lamentasse sua presença. O andar superior se revelou um labirinto de corredores, escuros e silenciosos, ladeados por fileiras de portas fechadas, cada uma guardando seus próprios mistérios sombrios. Sombras alongadas dançavam nas paredes, projetadas por fontes de luz invisíveis, distorcendo formas familiares em espectros ameaçadores. O ar aqui era palpavelmente mais frio, carregado de uma umidade sombria e um cheiro inconfundível de mofo e algo vagamente metálico, como sangue seco. Ela tentou girar as maçanetas de algumas portas ao longo do corredor, mas todas resistiram, trancadas por mecanismos enferrujados pelo tempo. De repente, um sussurro gelado, como um sopro de ar frio na sua nuca, pareceu emanar diretamente de trás dela, chamando seu nome em uma sílaba arrastada e espectral. Clara se virou bruscamente, o coração disparado no peito, mas o corredor atrás dela permanecia vazio, mergulhado em uma escuridão impenetrável. Não havia nada visível, apenas sensação persistente de não estar sozinha. A certeza de que aquele caminho, naquele momento, não era o seu. A presença opressora de Pinewood parecia sussurrar em seus ouvidos, guiando-a, manipulando. A entidade que habitava aquelas paredes tinha outros planos para Clara. Um caminho pré-determinado que puxava inexoravelmente para a biblioteca, como uma maré invisível. Não havia como escapar da influência daquela casa. Não, pelo menos por enquanto. O brilho sutil que escapava por entre a fresta da porta da biblioteca parecia um farol solitário na escuridão crescente do corredor. Clara sentiu-se irresistivelmente atraída por aquela tênue promessa de luz, como uma mariposa noturna em direção à chama. Ao empurrar, a porta range. A busca incessante por respostas, a necessidade visceral de compreender o inexplicável, a levaram cada vez mais fundo nas entranhas de Pinewood, mais perto do seu coração sombrio, do centro do labirinto de horrores. A porta pela qual entrara parecia ter desaparecido nas sombras movediças do corredor. Ou talvez tivesse se fechado silenciosamente atrás dela, trancada por uma força invisível. Talvez nunca tivesse sido uma saída, apenas uma entrada para um ciclo vicioso de medo e revelação, guiada por uma força que não conseguia nomear. Compelida por uma promessa sussurrada nas sombras, Clara seguiu adiante, no que parecia ser o quarto principal da mansão. Um ar de abandono pairava sobre os móveis, cobertos por lençóis brancos, como fantasmas à espera de despertar. E ali, sobre uma cômoda empoeirada, um espelho antigo, de moldura ornamentada, jazia coberto por um pano escuro e pesado, aguardando o momento de revelar sua verdade distorcida. Uma curiosidade mórbida impeliu Clara a levantar o tecido. Ao fitar o reflexo empoeirado, ela viu mais do que sua própria imagem cansada e assustada. Por um instante fugaz, sobreposta à sua face, surgiu o rosto de uma mulher antiga. Seus olhos carregados de um desespero atemporal. E para seu horror, Clara percebeu a mesma marca sutil,
como uma cicatriz pálida adornando o pescoço da mulher no espelho e o seu próprio. E então, pairando logo atrás da figura refletida, uma sombra disforme e ameaçadora espreitava. Visível apenas naquela superfície espelhada, uma aberração da escuridão. Um frio repentino a envolveu, penetrando seus ossos, como agulhas de gelo, seguido por um ardor estranho em sua pele, como se algo invisível a estivesse marcando. A constatação gelada a atingiu como um raio. A casa não era apenas um lugar de maldição, mas a maldição em si, e de alguma forma terrível. Ela estava se tornando, sim, parte dela. Tentou buscar conforto no mundo exterior, estendendo a mão para o celular. Mas a tela permaneceu escura e inerte, sem sinal. Um elo cortado com a sanidade. A lembrança do carro estacionado lá fora trouxe uma faísca de esperança rapidamente extinta pela vaga sensação de que ele não a levaria para longe dali. A porta pela qual entrara, agora distante em sua memória, parecia firmemente selada. Um portal para o passado, que não se abriria novamente. Então o sussurro, antes distante e ininteligível, tornou-se mais claro, mais pessoal, chamando seu nome em uma pronúncia distorcida, carregada de uma ressonância antiga e sinistra. Clara cambaleou para trás. O terror paralisante estampado em seu rosto. A mansão não a atraiu por acaso. Ela a conhecia. Ela a esperava. Clara estava presa. Não apenas entre as paredes frias e úmidas de Pinewood, mas em um pesadelo que se estendia para além da sua própria existência. Um ciclo de sofrimento que ecoava através das gerações. Seu luto lancinante, sua dor insuportável, sua busca desesperada por respostas. Tudo havia sido parte de um plano sinistro. Uma engrenagem em um mecanismo de horror que girava há séculos. Uma dívida obscura de um passado distante. Um pacto selado em sangue e sombras. E a mansão Pinewood agora não era apenas um receptáculo para os espíritos atormentados, um lar para os mortos inquietos, mas um ventre escuro para um novo começo de escuridão, onde a linha entre vítima e algo muito mais sinistro começava a se borrar. Apenas um eco silencioso pairava no ar, a premonição sussurrada do terror que ainda estava por vir. Mas Pinewood tem fome, e algumas dívidas só se pagam em sangue.